Amigos se esqueceram de mim. Chorei, mas percebi. Dá pra viver. Já vi o alimento faltar e posso afirmar, dá pra viver. Eu vi a porta não se abrir, estou eu, mas percebi, dá pra viver. É importante tudo isso. Todo mundo busca, quem é que não quer ter muito amigo, fartura na mesa, portas abertas, quem eu nunca almeja. Eu sei que é especial, mas se me faltar consigo suportar. Mas sem tua presença, Deus, não dá. Eu consigo viver longe da fama, eu consigo viver sem essa honra, mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Dá pra sobreviver sem ter amigos e enfrentar a dor de um excluído, mas sem Deus não dá. Eu consigo viver sem os aplausos, eu consigo viver longe dos palcos, mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Eu aprendi que tudo é passageiro, eu já sobrevivi sem ter dinheiro, mas sem Deus não dá. Sem Deus não dá, não dá. De que adianta ter um mundo inteiro sem tua presença, vivo de fachada? De que adianta tanta influência sem tua presença, não vale de nada? De que adianta ter um mundo inteiro sem tua presença, vivo de fachada? De que adianta tanta influência, de tanta presença, não vale de nada? Eu consigo viver longe da fama, eu consigo viver sem essa honra, mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Dá pra sobreviver sem ter amigos e enfrentar a dor de um excluído, mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá, não dá. Mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá, não dá. Mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Aleluia. Sem Deus não dá. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Sem Deus não dá. Sem Deus a gente não suporta nada, irmãos. Quero deixar esse louvor para vocês, irmãos. Estou ensaiando
Mas eu senti no coração de trazer para vocês nessa manhã. E eu vou passar aqui uma palavra para vocês, irmãos. Uma palavra e o que Deus colocou no meu coração nessa manhã. Quanta coisa, O Senhor, Ele sabe de todas as coisas, né? O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor, Ele é fiel em todas. Vou botar o telefone aqui agora, pra mim estar podendo falar pra vocês o meu objetivo nesta manhã, irmãos. Irmãos, quero estar lendo com vocês no livro de Jó, capítulo 8, versículo 3. Porventura, pervertiria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se for puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, porém o teu último estado crescerá em extremo. Aleluia. Aqui, Bildade, amigo de Jó, estava repreendendo ele, né? Estava falando para ele que ele estava crendo que os filhos dele pecaram contra Deus, e ele estava falando, e Jó estava se queixando das coisas que havia acontecido com ele. Os amigos dele estavam exortando ele, né? Acusando ele sobre tais coisas, mas falando para ele que ele era quem fortalecia o povo, ele era quem falava de Deus, e quando Deus tocou nele, ele não suportou e falou algumas coisas assim. Ele continuou reto, temente a Deus, mas ele falou algumas coisas, né? E daí ele tava falando assim: até quando tu falará tal coisas, né, contra Deus? Porque não foi culpa de Deus, né? Deus te castigando, é culpa da tua família, é culpa de vocês que erraram, no caso, né? E aqui, irmãos, eu queria deixar essa palavra com vocês, mas eu queria falar pra vocês, irmão, algo que acontece. Jó, ele tinha tudo. Jó, ele tinha amigos, ele tinha dinheiro, ele tinha família, ele tinha muitos filhos valorosos, ele era um homem feliz e ele tinha tudo. Ele era temente a Deus, mas ele tinha tudo. Só que com o decorrer, você sabe da história, o inimigo, ele quis tocar nele para mostrar para Deus que ele não ia se permanecer fiel até o fim se Deus permitisse ele tocar. E com a gente, irmãos, é a mesma coisa. A gente tem tudo, irmãos. A gente tem amigos, a gente tem familiares, a gente tem dinheiro. Enquanto a gente tem, tá tudo uma mil maravilhas. Enquanto a gente tem dinheiro, a gente tem muito amigo. Enquanto a gente tem muita coisa para oferecer, a gente tem muito irmão, a gente tem tudo. Mas quando a gente não tem nada para oferecer, irmãos, só Deus fica do nosso lado. Porque naquele momento só quem ficou do lado de Jó, defendendo Jó, foi Deus. E eu me emociono muito, irmãos. Me emociono muito, irmãos. Porque o que estava acontecendo com ele não era pouca coisa. Era muita coisa, era enfermidade, era luto, irmãos. E na nossa vida também acontece momentos assim. Para os amigos dele, ele era o forte. Para os amigos dele, ele era aquele que acudia a eles no momento que eles precisavam. Mas quando ele precisou, eles apontaram ele, os erros dele, falaram que ele estava errado, falaram que alguma coisa tinha acontecido para aquilo ali estar acontecendo, irmãos. E na vida real não é diferente. Quando a gente tem alguma coisa para oferecer, a gente é bom. Quando a gente tem alguma coisa para doar, a gente é maravilhoso. Quando a gente pode ajudar, a gente é perfeito.
Mas quando a gente tá precisando de um abraço, quando a gente tá precisando de um amigo, é difícil aquele que vem estender a mão. É difícil aquele que te liga de manhã pra perguntar se tu tá bem. Dá pra contar nos dedos e às vezes nem tem. No fim, irmão, só Deus tá do teu lado. E não é fácil. Eu digo pros meus irmãos, pros meus amigos, né? Ser cristão não é fácil, irmãos. A gente passa um vale terrível, porque a gente tem que matar o nosso eu todos os dias. Porque a gente tem vontade de falar, a gente tem vontade de fazer coisas que a gente não pode. A gente não pode jogar na cara, a gente não pode se irar. Muitas vezes a gente tem que ser sábio. E não é fácil isso. Hipocrisia seria eu chegar aqui e dizer que ser crente é maravilhoso e é perfeito. Mas não, a afronta do inimigo é decorrente a todos os dias. Porque ele conhece as nossas falhas, conhece, Senhor, as nossas fragilidades. E ele sabe, ele tem a certeza que a gente não pode contar com ninguém. E a gente tem que ser mais forte para poder confiar só em Deus. Teve momentos ali que Deus, que Jó orou, ele chorou, ele suplicou para Deus porque ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Apesar dele ser temente, ele não estava entendendo. Eu imagino que ele deve ter chorado, não deve ter suportado. E a vida do crente é assim, irmãos. A gente não é forte o tempo todo e tem coisas que abalam a gente, nosso emocional. Sim, a gente é carne. Mas a gente tem que ter a certeza que Deus, Ele vai transformar a nossa vida. Mas tem épocas que nem não foi ali naquela primeira vez. E muitas vezes vai ter amigo teu que vai dizer: é só tu orar. É só tu orar, só tu pedir, que nem os amigos de Jó fizeram. Falaram pra ele que era só ele orar de madrugada, que Deus ia restaurar a vida dele. E aí eu te pergunto, vocês acham que se ele era temente a Deus, como Deus falou, ele não orava na madrugada? Ele orava. Ele orava na madrugada, ele era temente, ele buscava Deus e a presença era com ele. Mas os amigos dele duvidaram disso. E tem muita gente que vai querer determinar a bênção na tua vida, determinar a presença de Deus na tua vida pelas tuas atitudes. E Deus não é isso. A gente pode buscar de manhã, de tarde, de noite, mas Deus permitiu uma luta terrível. E não é certo a gente julgar aquela luta e dizer que é simplesmente tu orar e buscar que vai passar. Porque às vezes Deus não vai passar naquela hora, Deus vai permitir por um bom tempo tu passar por aquela luta. Porque a gente não sabe o que no mundo espiritual aquela luta tá trazendo pra gente. Pra Jó foi vitória. Lá no final, muito tempo depois, eu imagino que deve ter durado muito tempo. O livro de Jó, ele dura bastante. Ele vai até o capítulo 42. E eu garanto, irmãos, que durou muitos dias. Não foi 42 dias. Eu imagino que deve ter durado muito tempo. Muito ele chorou e adorou a Deus, suplicou para Deus, sim. Mas não... Eu quero deixar aqui para alguns cristãos: não julga a necessidade do teu amigo, do teu irmão, achando que ele não busca, achando que a presença, que ele não está fazendo algo correto. Não tem nada a ver, irmão. Tudo é permissão de Deus. Não fala: não, é somente tu orar. Ora para Deus que vai melhorar. Tu não tá revestido. Isso machuca, irmãos. Apontar o dedo é fácil. Agora saber a luta do irmão dentro de casa é difícil. Só Jesus sabe. A busca dele não quer dizer nada com a luta dele. Se ele tá passando uma luta, não quer dizer que ele tá fraco. Se ele se irar, não quer dizer que ele tá fraco. Não quer dizer sempre que ele deixou a brecha. Não quer dizer que ele está fora da presença, irmãos. Porque Jesus, ele tinha presença, ele era a presença e ele se irou. Moisés, ele era ungido de Deus. Ele era
um servo temente a Deus também, que buscava Deus, que orava, que fazia todas as vontades de Deus, que largou tudo para viver a vida de Deus. E ele se irou também. E eu digo isso por mim, irmãos, porque eu sinto na pele isso. Porque eu sinto na pele isso, irmãos. Eu sou muito brava. Sou mesmo. E Deus está trabalhando, eu creio nisso. Mas só Deus sabe que eu abri mão para servir os caminhos do Senhor. Só Deus sabe como eu era antes e como eu sou hoje. E tem amigos meus que me conhecem de antigamente que sabem que não é mentira. Tem familiares meus que sabem que Deus é na minha vida hoje. E não é fácil, irmãos. A luta, a peleja não é fácil. Tem coisas que acontecem na minha vida, irmãos, que ainda me entristecem, assim, porque eu sou nova. Eu tô recém aprendendo. Eu sou uma criança gatinhando nos caminhos. Deus tá me moldando a cada dia. Ninguém é perfeito. E tem muita gente que quando às vezes eu me iro, às vezes eu falo coisas assim, fala pra mim que eu tô fraca. E eu escuto essas coisas, sabe? Que eu tô fraca, que eu deixei o inimigo agir, entrar. E tem coisa que não é, irmão. Tem coisa que precisa ser falado. O evangelho hoje, ele tá revertido. Ele não prega mais a verdade, mas sim a superlotação. O que eu quero dizer com isso? Hoje em dia as igrejas, elas não querem se preocupar somente com a presença de Deus, mas com se o irmão A vem, o irmão B vem, se vai vir, se não vai vir. O importante não é isso, irmão. Quem não quiser vir, não venha. Quem não quiser fazer o evangelho, não faça. Mas não faça errado também, irmãos. Não adianta a gente ficar passando só o sol com a peneira, que se diz. Não adianta a gente ficar tapeando, deixando a sujeira embaixo do tapete. Não adianta, irmãos. Tem momento que tem que ser falada as coisas, que tem que ser dita, porque a gente não pode matar almas que realmente querem o evangelho por almas que não estão nem aí com o evangelho. Tem pessoas que estão anos dentro da igreja, anos na fé, irmãos, e não querem nada com nada, não se esforçam nada com Deus. E daí muitas igrejas acabam perdendo irmãos de verdade, que querem, que renunciam de verdade por aqueles irmãozinhos ali, em vez de pegar e falar: não, irmão, tu tá errado, vigia, não tá certo o que tu tá fazendo, irmãos. Então eu digo pra vocês nessa manhã, assim, eu não sei quem tá passando por isso, irmãos, não sei, mas eu sei que uma coisa, irmãos, se você estiver passando isso na sua vida neste momento, crê que somente sem Ele você não vive. Sem amigo tu vive, irmão. E eu vivo também. E muitos dos meus familiares me abandonaram. Muitos irmãos, muitos amigos me abandonaram. Eu tava falando esses dias pro meu esposo de manhã. Eu falei pra ele: Quando eu era errada, quando eu fumava maconha, quando eu era bem doida, assim, eu era maravilhosa. Meus amigos adoravam, me adoravam. Porque eu não levava a sério meu casamento, não levava nada a sério. E eu não perguntava nada pro meu marido, fazia tudo na minha cabeça e acabava ajudando meio mundo. E esse meio mundo não me enganava antes. Mas agora parece que só porque eu sou do evangelho, eu tenho me dado bem mal com essa história, assim, de confiança. Eu confio, eu boto dentro da minha casa e dias depois eu me decepciono. E viver o evangelho é isso. Mas a gente tem que ter a certeza, irmãos, que a gente vive sem tudo isso. E eu vivo sem tudo isso. Eu já tive vontade de parar várias vezes durante esse trajeto. Eu tenho vontade de parar todos os dias. Eu choro porque é verdade mesmo, irmãos. Eu não minto, eu não preciso mentir. Eu tenho vontade de parar vários dias. Mas se eu não paro,
é porque eu amo meu Jesus. E eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei os livramentos que Ele me deu e me dá até hoje. E eu agradeço a Ele, porque é graças a Ele que eu não tenho desistido. Porque toda vez que eu tento desistir, Ele levanta um para falar o quanto eu sou importante. Ou Ele mesmo me fala em sonho. Ou coisa que nem essa manhã que eu levantei e Deus me deu esse louvor para mim entender que sem tudo isso eu vivo. Sem amor, sem carinho eu vivo, mas sem Ele eu não vivo. E para mim é importante isso nesse momento. Eu vivo sem tudo isso, mas sem Ele eu não vivo. Amém, irmãos? Você vive sem qualquer coisa, mas não vive sem Deus. Você vive, você desfruta, mas sem Deus você não faz nada. Porque quando eu tava no mundo, eu achava que eu era feliz, eu não era. Eu achava que eu tinha amigos e não tinha. E a questão dos amigos quase não mudou. A única coisa que mudou é que eu tenho um amigo que é de dia, de noite, de madrugada, de manhã. Na hora que eu tô almoçando, na hora que eu tô no banho, na hora que eu tô indo, na hora que eu tô voltando. Esse amigo, ele não me abandona e eu não tinha ele antes. E é sem a presença dele que eu não vivo mais. É sem Ele que eu não vivo mais. E é sem Ele que eu não quero viver mais. E eu não sei o meu limite, irmãos. Não sei. Mas eu peço a Deus que Deus responda a minha oração, que Ele entenda o meu limite. E eu peço para aqueles que estiverem vendo esse vídeo, para vocês repensar no próximo. Pensar que tem pessoas que têm limite. Tem pessoas que nem começaram ainda a se firmar. E às vezes, por causa de uma coisinha, irmãos, a gente tem que vigiar. Porque às vezes as lutas da gente dentro de casa é difícil, irmãos. E se a gente não vigiar, às vezes nas palavras, se a gente não vigiar nas coisas que a gente faz, a gente pode parar de vigiar e a gente pode perder, irmãos, que realmente Jesus tem um projeto para levantar outras almas. Eu não sou nada, irmãos, não sou nada. Mas eu peço que, eu não sou nada, né? Mas eu peço que vocês escutem, porque se eu tô falando isso, não é porque eu quero, irmãos. Não é porque eu quero.